Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide. Eu quero conversar com você hoje sobre um tema importante, que é o tema da morte. Nós sabemos que, socialmente falando, nós não gostamos de tocar nesse assunto. Mas é um tema que tem a ver conosco, tem a ver com a existência. Falar de morte é falar de vida. O filósofo Martin Heidegger, ele nos deu algumas orientações, ele fez algumas reflexões sobre esse tema e eu quero compartilhar com você. Nós sabemos que a vida humana, nós temos como possibilidade fazer escolhas. Nós podemos escolher a profissão que nós vamos ter, com quem nós vamos casar, a cidade que vamos morar. Nós temos a condição de escolher a postura que nós vamos ter diante da vida, se vamos lutar ou se vamos recuar diante das dificuldades. Mas há uma coisa que nenhum de nós podemos escolher, que é viver para sempre. Faz parte de ser humano a capacidade de entender a respeito de finitude. O homem é um ser que caminha para a morte. Sua relação com o mundo é concretizado a partir do conceito de angústia, de preocupação, conhecimento, culpa, todos esses sentimentos que convivemos no dia a dia têm como pano de fundo a convicção de que nós não vamos viver para sempre. É esta convicção, é esse sentimento, é essa certeza que faz com que o ser humano ele busque alguns atalhos para fugir daquilo que é inevitável. A morte é uma característica essencial do existir. O existir é sempre algo inacabado, diz Heidegger. Ele diz que com a morte, com esse fechamento de ciclo, sempre nós vamos deixar alguma coisa por concluir. Ouvimos continuamente quando alguém morre, mas ela pensava agora em engravidar, ou então ele estava para casar, ou ele estava para iniciar um novo emprego, começar um estágio. Enfim, sempre temos a sensação de que podíamos viver mais tempo. Desde que o homem nasce, já está suficientemente velho para morrer. Isso foi um antigo ditado alemão que Heidegger utilizou para trabalhar essa temática da morte. Nós costumamos falar assim: mas estava tão jovem para morrer. E Heidegger diz o seguinte, que ninguém que nasce está suficientemente velho para morrer. Porque a experiência do morrer pode ocorrer em todas as fases da vida. Há um ditado também muito comum no Brasil, que as pessoas falam assim: para morrer basta estar vivo. Ou então, para morrer basta ter nascido. São ditados populares. Eu tenho ouvido continuamente quando alguém fala que está doente, quando alguém fala que vai se submeter a uma cirurgia, ou que está vivendo uma situação de adoecimento. Aí você ouve com muita frequência a pessoa dizer assim: tenha fé, já deu tudo certo. E Heidegger, ele fez um comentário a respeito desse otimismo. Ele diz que essa tentativa de consolar os outros, de tranquilizar, é antes de tudo a tentativa dos próprios consoladores de se tranquilizarem a si próprios. Então, quando nós declaramos para o outro, vai dar tudo certo, é o que de fato nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora e nem as circunstâncias em que esse ciclo da vida se conclui com o nome que nós damos de morte. Para pensar na morte, nada mais é do que potencializar a autenticidade. Heidegger diz
que quanto maior é o seu compromisso em pensar a respeito da morte, aceitar a morte como um ciclo natural da vida, maior vai ser o meu compromisso e o seu compromisso em viver uma vida autêntica. A existência autêntica significa a aceitação da finitude, que exigem coragem para enfrentar a realidade de que nós somos finitos. A possibilidade de ser autêntico está em você reconhecer que você não tem todo o tempo do mundo e que você não vai ficar por aqui longos anos, mas o tempo suficiente. Então, não somente a sensação de perceber a possibilidade da sua própria morte, mas a morte também de outras pessoas nas quais admiramos. Assumir a responsabilidade da sua existência é uma forma de ter um viver autêntico. A morte é a possibilidade mais autêntica da existência. Quanto mais eu me conscientizo da finitude da vida, mais eu posso qualificar os meus projetos, os meus relacionamentos, a realização dos meus sonhos, porque eu tenho a clareza de que eu não estarei aqui para sempre. A aceitação da morte como uma possibilidade humana mais exata, ela sempre é acompanhada pela angústia. E essa angústia de que Heidegger trata, a angústia é uma forma privilegiada de abertura, pois ela nos permite que o ser fique quieto para perceber e para admitir a possibilidade da transformação. Toda experiência de angústia, toda experiência de crise é uma oportunidade de você se ressignificar, de você qualificar a sua existência nessa terra de modo agradável, leve e também feliz. A angústia é a consciência da morte como horizonte da vida. E aí a ansiedade generalizada, a sensação de pânico e tantos outros sintomas da existência têm a ver com a percepção de finitude do ser humano. E é por isso que não gostamos de falar da morte. E é por isso que não admitimos que o outro fale a respeito da sua própria morte. Porque esse é um assunto que mexe conosco e gera angústia. Mas essa angústia é um fator positivo dentro da perspectiva de Martin. Ele diz o seguinte: ser inautêntico é trair a sua própria consciência. Quanto mais você vive uma realidade falsa, mais você está se aproximando de um viver inautêntico, porque você estará assim traindo a sua própria consciência. Ser autêntico é fazer escolhas e assumi-las, sem transferir responsabilidade para ninguém. É esse viver coerente com aquilo que se acredita e aquilo que se vivencia. Quanto mais pensamos a respeito da morte, mais abrimos mão de uma vida repleta de mentiras. Quanto mais buscamos a autenticidade, a percepção de que não vamos viver para sempre, essa angústia, ela não vai ser percebida apenas como uma mudança de humor, mas é um estado que nos leva a refletir e a transformar o nosso estilo de vida aqui na Terra. Existir é sempre um ser para o fim. Somos seres para a morte. A cada milésimo que passa, estamos em constante transformação. E é esta mudança que faz parte do existir. Claro, ser para a morte, de algum modo quer dizer ser para a vida. Se nós pensamos na vida, nós vamos refletir sobre a morte. E se nós refletimos para a morte, nós vamos ter uma vida mais autêntica e com mais significado. A autenticidade é resultado de uma tomada de decisão, de construir um sentido
que compreende leveza e aceitação da nossa essência como pessoa. Ser para a morte é assumir o sentido da própria existência, da própria essência. Qual é o convite que eu estou lhe fazendo hoje, com base no filósofo abordado? A primeira é ressignificar a qualidade dos seus relacionamentos. Quanto mais se pensa na morte, mais precisamos priorizar a necessidade de ficar perto de quem gosta da gente. A criar dentro de nós um jardim aberto, florido, para atrair pessoas que também têm a disposição de amar com profundidade. Deixar sua marca no mundo, esse é o dever de todo ser humano no seu existir. Todo homem nasce como muitos homens, mas ele morre de forma única. Então Martin Heidegger, ele diz que a experiência da morte é algo para todo mundo, mas a percepção do morrer tem a ver com a individualidade do ser. Cada pessoa, ela percebe a vida de uma forma, e cada pessoa experimenta o processo de morrer de um modo. Então, investir no autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida digna, para uma vida caminhando para viver de forma autêntica. Então, se você entendeu que o existir perpassa pela autenticidade, busque ajuda nesse sentido. A psicoterapia é um caminho que pode buscar alternativas para que possamos viver de maneira íntegra diante do existir. Vai ajudar também você a desenvolver uma atitude mais responsável para consigo mesmo e também para com os outros. Refletir o verdadeiro sentido da liberdade e do poder de escolhas. Então, que esta semana seja para você uma semana de autenticidade. Uma semana em que você possa utilizar cada sentimento de angústia como um trampolim para melhorar você como ser humano e você olhar para o outro com dignidade, porque a morte é algo que nos iguala. Não importa se você tem uma cor branca ou preta, se você é rico ou você é pobre, se você nesse momento está sozinho ou está acompanhado, não importa, a morte é uma experiência individual, no qual não há como escapar, mas eu posso escapar de viver uma vida medíocre, uma vida sem significado, uma vida inautêntica. Então que essa semana você viva, mas viva de maneira autêntica. Um grande abraço para você.